Sinais de que Deus fala contigo. É sobre isso que eu quero falar hoje. Eu vejo que muitas pessoas estão perdidas e elas dizem assim: Deus não fala comigo. Por que você acha que Deus não fala contigo? Talvez você esteja muito distraída. É por isso que você acha que Deus não fala com você. Você foi feito para ouvir a Deus. Você foi feito para identificar os sinais de Deus. E Deus fala conosco de muitas maneiras. Aí você diz assim: Deus fala com você constantemente? Sim, em todo tempo Deus fala comigo. Só que isso não é um privilégio meu, isso é um privilégio seu também. Deus pode falar com você a todo momento. Ele pode falar com você indo para o trabalho, Ele pode falar com você quando você dorme à noite, Ele pode falar com você a qualquer momento. E você pergunta assim: como é que eu faço para ouvir essa voz? Você precisa se familiarizar com a sua voz. A voz das pessoas que a gente ama são inconfundíveis para a gente. A voz da minha esposa, a voz dos meus filhos, a voz dos meus pais, a voz de um amigo meu. Essas vozes são inconfundíveis porque estamos familiarizados com essa voz. Bem, se você quer ouvir a Deus, você tem que se familiarizar com a voz dele. Lembra do profeta Samuel? Aquele profeta que ungiu Saul, que ungiu Davi, que foi um grande juiz, um grande governante, e que as pessoas quando Samuel morreu, elas lamentaram a morte de Samuel. Foi um grande luto em toda a nação. Foi um grande luto. E sabe por quê? Porque aquele homem ouvia a Deus. Só que ele não começou ouvindo a Deus. Quando Deus falou com ele, falou uma vez, falou duas, falou três, ele não entendia. Até que alguém o ensinou a ouvir a Deus. Nós precisamos aprender com o Espírito Santo a ouvir a Deus. O Espírito Santo é quem o Senhor colocou na nossa vida para nos ensinar a ouvir a Deus, a entender o que Deus fala conosco. E hoje eu quero falar aqui rapidamente sobre cinco formas que Deus fala contigo. Ok? Deus fala contigo. Deus fala contigo. Por isso quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa live, já deixa a tua curtida, por gentileza, deixa aí o teu like, tá? No final quero responder algumas perguntas, então deixa aí o teu like nesse vídeo e me ajude compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Manda aí para amigos, manda para parentes, manda para pessoas próximas, me ajude a compartilhar. Amém? Eu quero começar com um texto, e o texto é Filipenses 4:7, que diz assim: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, ela é uma das formas que Deus fala conosco. Então, Deus fala muito com a gente através da paz. A paz é um sinal. É um sinal se devo continuar com algo ou se devo parar por aqui. É um sinal se eu devo comprar, se eu não devo comprar agora. É um sinal se eu devo fazer aquela parceria ou não devo fazer aquela parceria. Toda agitação, toda confusão é um sinal de que algo está errado. A segunda forma, confirmações repetidas. Em 2 Coríntios 13:1, a Bíblia diz assim: pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será confirmada. Toda palavra será confirmada. Eu estava há poucos dias atrás fazendo um podcast e quando terminou o podcast eu recebi uma palavra de Deus para entregar para o meu convidado. E quando eu entreguei essa palavra para o meu convidado, ele disse assim para mim: você sabia que é algo que Deus tem confirmado comigo isso? Você sabia que Deus tem confirmado isso comigo? Deus já falou mais de uma vez isso. Então, eu acredito que quando algo é direção de Deus para nós, Ele vai repetindo o mesmo assunto. O assunto vem uma vez após outra vez. E Deus pode usar muitas vezes um profeta,
como Deus pode usar o pastor da igreja no culto para me trazer uma palavra, exatamente a palavra que eu ouvi, e Ele pode também falar comigo de uma maneira muito específica e muito especial através de uma circunstância, repetindo a mesma palavra. Isso é sinalização do projeto de Deus para a tua vida. Então, por meio da repetição, Deus mostra a direção. A terceira forma é alinhamento com a palavra. Salmo 119, 105 diz assim: a tua palavra é lâmpada para os meus pés. Sempre que Deus fala conosco, está alinhado com a palavra. Deus nunca vai falar uma coisa que vai contra a palavra dele. A palavra é um filtro. Se eu tenho um sonho profético, ou se eu tenho uma visão que eu considero uma visão de Deus, uma visão profética, ou recebi uma profecia, tem que estar alinhado com a palavra. Se não estiver alinhado com a palavra, deleta. É por isso que você tem que conhecer Bíblia, para ninguém te enganar. Você tem que conhecer Bíblia para você não errar quando recebe uma revelação, para saber se aquela revelação ela é de Deus, está alinhada com a palavra ou não está alinhada com a palavra. Então, quando você lê a Bíblia, Deus fala contigo também. Sempre, sempre, porque a Bíblia, além de lhe dar direção, ela lhe dá confirmação. E essa é uma das maneiras que Deus mais usa, é a maneira padrão, podemos dizer assim, que Deus usa para falar conosco. É a parte que podemos dizer tradicional do ouvir a Deus, ok? Bem, existe também uma outra forma que Deus fala muito conosco, que é através da convicção no coração. Não estou falando de confusão, estou falando de convicção. Tem um texto que é 1 Coríntios 14, 33, que diz assim: porque Deus não é Deus de confusão. O inimigo ama a confusão, mas Deus é Deus de direção. Ele não é Deus de confusão, Ele é Deus de direção. Preste atenção, Ele é Deus de direção, não de confusão. Então, o que seria uma convicção interior? Tipo, há anos atrás, quando eu decidi escrever o meu primeiro livro, eu tive uma convicção de que eu iria escrever. Só que eu não sabia como escrever, mas eu sabia que aquilo foi um negócio de Deus em mim. E o Senhor disse assim para mim: escreve na rede social. Na época eu escrevi no Facebook. Eu escrevi: logo, logo vai estar saindo meu primeiro livro. Aí um monte de gente curtiu, enfim, um monte de gente comentou, me mandou mensagem. Só que eu não tinha uma página escrita ainda. Mas eu tinha uma convicção de que eu iria escrever aquele livro. Hoje são mais de 20 livros escritos. Mas eu compreendi uma coisa: quando Deus coloca uma convicção no nosso interior, pode não haver nada ainda, mas aquela convicção de que há aqui dentro, sabe? Aquela convicção, aquela certeza de que você vai conseguir, de que você vai realizar, é a palavra de Deus para a tua vida. E a quinta forma que Deus usa para falar conosco, em Apocalipse capítulo 3, verso 8, a Bíblia diz assim: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Apocalipse 3, 8. Esse texto fala que as portas elas também são sinais de que Deus está falando comigo. Portas de oportunidade, portas que se fecham, tudo é Deus falando. A porta que se abre é Deus falando e a porta que se fecha também é Deus falando, certo? Então, Deus tem muitas maneiras de falar conosco. Eu dei aqui para vocês só 5 maneiras de que Deus fala conosco. Mas Deus tem muitas maneiras de falar conosco. É impressionante, sabe, as muitas maneiras que Deus usa para falar conosco, também através de sonhos, de visões, de um incômodo interior, enfim, tem tantas formas. Você precisa se especializar. Você precisa se tornar hábil no ouvir a Deus. Você precisa começar a ouvir a Deus. Sabe, às vezes você fica ouvindo coisas que não acrescentam. Mas se você começar a ouvir a Deus, você vai ver como Ele vai mudar a tua vida, como Ele vai mudar a tua história, como Ele tem bons planos para você. Amém? Glória a Deus.